Podcast do Transporte. Na virada de agosto para setembro, aconteceu em Gramado o encontro do setor de fretamento. O evento foi organizado pela ANTUR, Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento, em conjunto com a FRESP, Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo. O podcast do transporte esteve lá para ouvir o que rolou de mais importante. De Gramado, Regina Rocha, diretora executiva da FRESP, tirou uma selfie do setor. O setor está bastante otimista. Nós temos uma boa demanda de transporte, tanto de fretamento contínuo quanto de turismo. Então a gente está animado, mas ainda assim um pouco inseguro em relação aos investimentos, a questão da troca de combustível, do que está por vir de tecnologia para isso. Então o setor ainda está um pouco inseguro com relação a investimentos e tudo mais, por essas questões ambientais, de troca de tecnologia e tudo mais. Mas o setor, acredito que o ano que vem, estamos esperançosos que vai ser um ano muito melhor. Além do otimismo e das preocupações quanto ao futuro, um assunto que bombou no encontro dedicado ao setor de fretamento foi a revisão da Lei do Motorista pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A Lei do Motorista Rodoviário é de 2015, detalha os direitos e deveres da categoria. Mas no começo do último mês de julho, o STF considerou que 11 pontos desta lei são inconstitucionais. A novidade atingiu em cheio o setor de fretamento, que não vai mais poder fracionar as 11 horas de descanso dos motoristas. Quem nos explica é o Emerson Imbronizio, diretor da empresa de fretamento Rimatur de Curitiba. Na operação do fretamento, hoje, quando a gente tem o transporte funcionário das indústrias, a gente utiliza esse fracionamento no horário de descanso, porque o motorista ele tem muitos intervalos durante o dia e ele não consegue, às vezes, fazer as 11 horas de intervalo de um dia para o outro. Então a gente utilizava esses intervalos durante o dia, dava 2, 3 horas durante o dia e daí a diferença durante a noite. Com isso vai nos impactar bastante ter que pagar hora extra, o que encarece e dificulta a nossa operação no fretamento de indústria. Emerson Imbronizio da Rimatur aponta ainda outro prego espetado no pneu do setor de fretamento após as mudanças na lei do motorista. O turismo, quando faz uma viagem acima de 400 km, normalmente as empresas colocam o segundo motorista. Nos ônibus de viagem, normalmente eles têm uma cabinezinha com cama, com ar-condicionado, às vezes até com televisão, e eles vão deitados e vão descansando. Nesse período, um está trabalhando e o segundo motorista está em momento de descanso. Pela nova interpretação, o STF diz que se ele estiver embarcado e o veículo estiver em movimento, ele está em jornada de trabalho. Então, quando nós vamos fazer uma viagem longa, os dois motoristas que estão no veículo, tanto o que está dormindo, descansando, quanto o que está na direção, estão considerando jornada de trabalho. A linha regular ela tem os pontos de apoio nas estradas, seja em posto de gasolina, seja em rodoviárias. Eles podem fazer substituição de motorista. No nosso caso, a gente não consegue. Então, a gente quer sensibilizar aí nesse sentido para ver se conseguimos voltar ao que era. Porque é muito diferente o ônibus do caminhão. O caminhão realmente, o segundo motorista às vezes está sentado do lado e não tem o descanso ideal. Mas nos casos de turismo, não. Ele tem uma cabine, tem um lugar para descansar ou uma poltrona-leito que proporciona o descanso dele, Podcast do Transporte. Outra discussão presente nas conversas do evento sobre fretamento foi a desoneração da folha. No episódio anterior do podcast do transporte, o próprio representante da Rimatur apresentou-nos o problema. Agora, a advogada Andréa Cavalcante, da Diretoria de Relações Institucionais da CNT, Confederação Nacional do Transporte, descreve as vias que a entidade quer percorrer em busca de uma solução que seja conveniente para o setor. O fretamento, por ser 100% privado, ele não entrou nessa desoneração. Hoje, para você entrar numa desoneração, não é possível. A gente tem uma trava constitucional após a reforma da Previdência, onde diz que a gente não pode criar novos benefícios fiscais ou novas alterações para que setores entrem. Então, o que a gente está fazendo hoje é prorrogar essa desoneração, trabalhar pela prorrogação dessa desoneração para o setor público de passageiros. E na segunda fase da reforma tributária, depois que for votada a reforma tributária do consumo, que é a PEC 45, o governo ou o próprio legislativo vai trazer uma nova PEC que vai tratar de imposto de renda e de outros fatores, dentre eles a questão da folha de pagamento. Então, a nossa ideia
e é o pedido de todo o setor, não só do setor de fretamento, mas todo o setor de transporte brasileiro, é que o setor esteja todo na exoneração da folha, podendo pagar sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento. Podcast do Transporte.